É muito bom estar mais uma vez com vocês para juntos estudarmos sobre as mulheres da Bíblia. Sim, são 181 nomes de mulheres que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e estamos nos propondo a cada vídeo estudarmos algumas delas. Nos acompanhe, se inscreva aí no canal e se você quiser, tem acesso ao livro. Só é você mandar buscar e entrega aí na sua casa, no site da editora CRV ou no site das melhores lojas desse país. Elas falam demais. Este é o título do livro e você pode estar pensando assim, que história é essa de falar demais? Mas falar demais no bom sentido, fala demais no sentido positivo. De fato, as mulheres construíram a história da humanidade, elas estão presentes em todos os capítulos da história da humanidade, inclusive nos capítulos da Bíblia. Vamos então, seja bem-vindo e vamos juntos lermos e vermos e aprendermos um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia. Noemi significa suave, Ruth pode significar companheira e Orfa pode significar pescoço ou nuca, essa parte de trás aqui da cabeça. Você vai encontrar essa história no livro de Ruth. O livro de Ruth começa informando que a história a ser narrada se passa nos dias em que os juízes julgavam. Embora algumas pessoas acreditem que ser povo de Deus significa estar fora da realidade social, uma espécie de mundo paralelo, o primeiro versículo do livro de Ruth é bem claro. Todos os seres humanos estão na história, recebem as mesmas influências e participam das mesmas circunstâncias. No caso, o narrador coloca Ruth no tempo histórico, ou seja, na época em que os juízes julgavam Israel, pouco mais de 1000 anos antes de Cristo. O mesmo versículo primeiro atesta que o povo de Deus sofreu com o período de fome, certamente provocado por alterações de clima que prejudicaram as colheitas e o gado. Mesmo parecendo óbvio, é preciso não esquecer que os fiéis vivem debaixo do mesmo sol, passando pelas mesmas vicissitudes que todos os demais seres humanos, que toda a natureza. Diante da fome, um homem chamado Elimeleque e a família dele se dirigem para os campos de Moabe, onde se estabelecem. O final do verso 1 e o verso 2 são claros. Eles vão para outro país, fugindo da fome, em busca de melhores oportunidades para viverem. Procurar o melhor, além de ser natural e inerente à sobrevivência, não contraria a vontade de Deus, uma vez que Deus sempre deseja a valorização da vida. Mas Elimeleque morre. Noemi, a viúva, agora vive com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mais uma vez, embora a resposta pareça óbvia, há algumas pessoas que acreditam que a morte não as alcançará. Entretanto, como acontece com qualquer outro ser deste planeta, a morte atinge também o povo de Deus. No caso de Noemi, ela sofreu com a morte do marido, tornando-se viúva numa época difícil e numa terra estranha. Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa e permanecem juntos por quase 10 anos. Mas, Malom e Quilion também morrem e Noemi fica desamparada, sem o esposo e sem os 2 filhos. E aí, nesse momento, o narrador diz que Noemi ouviu a boa notícia de que a fome havia acabado lá em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Por isso, há uma beleza somente compreendida no texto original, pois o escritor afirma que o Senhor Deus havia dado o pão justamente à casa do pão, Belém. Aquela novidade impulsionou Noemi a iniciar a jornada de volta à sua terra. Bom, você sabe da história. Noemi pega Ruth, pega Orfa e as duas querem ir com ela, mas Noemi diz, olha, vai dar certo, eu sou viúva, eu sou pobre, o que vocês vão fazer lá em Belém? Eu aconselho vocês ficarem aqui na sua própria terra. Até que, você sabe da história, Ruth insiste e segue com Noemi de volta para Belém,
A Orfa fica lá em Moabe. E é a história de Ruth que vai nos fascinar juntamente com a sogra. Bom, tem todo aqui acontece vários capítulos. A história de Ruth é maravilhosa demais. Você tem que ler, você precisa ler. O livro de Ruth é fininho, está na Bíblia lá. Acha ele, lê essa história. Não quero dar muitas expectativas do que aconteceu, não, mas é maravilhoso demais. A história é maravilhosa demais. O enredo é maravilhoso demais. No final, Ruth se casa com Boaz e com Boaz tem um filho. Impressionante, é justamente isso que eu quero destacar, é que Noemi vai se envolver com o filho de Ruth e Boaz como se fosse neto dela. Como se fosse neto dela. Não era neto de sangue, mas passou a ser neto do coração. Você conhece alguém que tem um neto de coração? Você conhece alguma mulher que se dedica tanto a uma criança, uma mulher já de certa idade, que se dedica tanto a uma criança como se fosse neto dela? Pois é, essa a história aconteceu com Noemi e com Ruth e com o filho de Ruth, com o pequeno filho de Ruth. O nome do menino é Obed e ele foi nada menos que o avô do rei Davi. Leia na sua Bíblia a história de Ruth. Das 181 mulheres registradas, 82% não foram peregrinas ou exiladas. 93% delas não foi escrava, serva ou ama. E 94% delas não foi perseguida ou injustiçada. Nos livros de 1º e 2º Samuel também nós encontramos mulheres. Eu quero ler aqui o nome de algumas e os seus significados. Ana, graciosa. Penina, pedra preciosa. Merabe, aumento. Mical, quem é como Deus? Ainoã, irmão do deleite. Abigail, alegria do meu pai. Maaca, preço, depressão. Agite, com H, agite, nascida numa festa. Que nome, né? Nascida numa festa. Abital, meu pai é orvalho. Eglá, fulgor. Rispa, carvão quente. Batseba, filha do juramento. Você confere o nome dessas mulheres em 1º livro de Samuel e 2º livro de Samuel. Eu quero agora falar um pouco sobre Ana e Penina. Essa história nos envolve bastante. Eu quero também que você procure na sua Bíblia e leia do 1º livro e 2º de Samuel. Você vai ver que Eucana era casado com Ana e com Penina. Penina tinha mais possibilidades de fazer Eucana feliz do que Ana. Ana ficava muito triste, muito entristecida, não tinha filhos, mas Eucana amava muito Dona Ana. Dona Ana. Dona Ana significa graciosa, mas não estava recebendo muita graça não. Será? Ana passa por experiências difíceis na vida e a gente fica perguntando por que o nome dela é Graciosa, que recebe graça, se a vida dela está tão difícil. Mas aguarde. A história de Ana vai passando e nessas dificuldades Ana deixa de comer direito, Ana deixa de se cuidar. E quando isso acontece, quando nós estamos diante de uma dificuldade e nós deixamos de comer, deixamos de nos cuidar, deixamos de dormir por causa das dificuldades, aí é que a coisa fica difícil. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, um desafio, coma, se fortifique. Essa é a lógica, você precisa estar bem mais forte para vencer logo os desafios, para vencer logo os obstáculos, entende? Então, cuide de você. Ana deixou de cuidar dela mesma, mas no final, graças a Deus, ela consegue orar ao Senhor. E nessa petição, Ana fica calada quase a história toda, mas quando ela abre a boca, Ana fala. Ela fala. E quando ela abre a boca, de todas as palavras que ela disse, 83% das palavras de Ana foi de gratidão e apenas 17% de petição. Observe bem, que coisa linda. Quase a totalidade das palavras de Ana diante do desafio, diante da dificuldade que ela estava passando, foi de gratidão. Agradecer no meio da dificuldade, agradecer no meio do obstáculo, agradecer no meio do problema. É difícil, mas é necessário. Então, Ana nos deixa essa lição preciosíssima. É possível, sim, agradecer
e na nossa oração agradecer bem mais do que pedir. Aqui para nós, como é que tem sido as suas orações? Pede, 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 pede e agradece só um tiquinho? Vamos inverter isso? Vamos inverter isso? Vamos agradecer, 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 porque Deus tem cuidado certamente de cada um de nós. Às vezes a gente não entende direito, né? E Ana prova no final que o nome dela fez jus a ela, ou seja, ela foi agraciada por Deus. Quero falar agora sobre uma mulher que morreu no parto e sobre outras mulheres também. Aqui está, aqui, todas estão registradas aqui no livro. Você precisa adquirir esse livro. Elas falam demais, adquire esse livro, tá certo? Essa história da mulher que morreu no parto está em 1 Samuel capítulo 4, verso 8. 1 Samuel 4 e 8. Nós sabemos que Eli foi um sacerdote, Eli se afeiçoou muito a Samuel, que era o filho de Ana, e Ana deu uma luz a Samuel. Foi maravilhosa essa história de Ana. Agora nós vamos passar pela história de Eli, uma história de um homem. Eu sei, calma, a gente vai chegar lá nas mulheres. Esse homem, ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses 2 filhos do sacerdote Eli foram terríveis. Terríveis, terríveis, e não fizeram justiça ao povo de Deus e ao serviço ao Senhor. Às vezes isso acontece. O pai é uma pessoa muito boa, os filhos não são, às vezes é o contrário. O pai não é muito bom, os filhos é que são bons. No caso aqui, Ofni e Finéias eram chamados de filhos de Belial, filhos de terríveis, filhos horríveis, filhos indesejáveis até. Chegou ao ponto de Ofni e Finéias morrerem. Quando Eli ficar sabendo da morte do filho, ele estava sentado numa cadeira, caiu imediatamente e morreu também. E quando a esposa de Finéias, que nós não sabemos o nome dela, olha aí, uma mulher, quando nós não sabemos a esposa dela, quando a esposa de Finéias ouve a trágica notícia do roubo da arca do Senhor, do esposo e do sogro mortos, roubo da arca, o esposo e o sogro mortos, ela, diante desse impacto, dá a luz ao filho prematuramente. Então, ela põe o nome do filhinho de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, porque a arca havia sido tomada pelos filisteus e porque ela havia perdido naqueles instantes, naqueles momentos, o sogro e o marido. Uma mulher sofredora bastante, não é isso? Há também outras mulheres trabalhadoras que estavam ali sempre por perto do templo, por perto, depois da instituição da monarquia. Sempre houve mulheres trabalhadoras de diversas profissões. Nós vamos ver mais adiante algumas dessas profissões. 80% delas não ajudaram a ninguém a ser feliz e 92% não prejudicaram a vida de ninguém. Nós sabemos da história de Davi. Davi matou o gigante Golias, Davi foi um grande general, Davi foi um grande poeta, mas acontece que Davi também teve um envolvimento com a esposa chamada Mical. Você precisa ler isso. Onde vou ler, pastor Moisés? 1 Samuel 14, 18, 19, 22, 2 Samuel 3 e 6. Vou deixar para você ver e conferir, tá certo? Nesses textos. Davi tem Mical envolvida na vida dele, Davi tem também Abigail, nós vamos ver mais adiante a história de Abigail. Nós vamos ver uma imagem de Davi cercado pelos nomes das mulheres que passaram pela vida de Davi. Nesse momento agora, eu quero falar de mais uma mulher preciosíssima chamada Abigail. Abigail quer dizer alegria de meu pai. Que coisa, né? Que coisa linda, nasceu uma menina. Como é o nome dela? Ela é a minha alegria. Coloca aí, Abigail, alegria de meu pai. 1 Samuel 25. O resumo dessa história de Abigail é maravilhoso. Davi estava com um pequeno exército e havia um homem chamado Nabal. Nabal era o esposo de Abigail. Só que Nabal era muito, muito ruim. E Abigail era muito, muito boa. É difícil você encontrar isso na Bíblia, dizendo que o homem é ruim e a mulher é boa. Mas a Bíblia relata isso, relata também essas histórias.
E aqui nós temos então a história dessa Abigail que era bonita, dessa Abigail que era inteligente, dessa Abigail que foi a proporcionadora da paz. Porque o exército, o mini exército de Davi, quase atacou a fazenda e as terras e as propriedades de Nabal. Nabal foi muito grosso com Davi, mas foi muito estúpido com Davi. Davi ficou super irritado e queria já ir lá lutar. Nesse impasse, Abigail chega no meio da história, literalmente no meio da história, leva a comida para as tropas de Davi e pede para Davi não fazer isso, dizendo que o marido dela, Nabal, era um homem que não merecia nada daquilo. Tá certo? Era um homem louco, era um chamado filho de Belial. Outra vez essa história de Belial. Então Davi respeita a presença de Abigail e por causa de Abigail não vai à luta. Ninguém morre, exceto o próprio Nabal. Nabal ficou tão contrariado com tudo isso que ele morreu. Nabal morre e o que fazer então? A Abigail, riquíssima, se casa então com Davi. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que esse livro seja útil para você. Deus o abençoe grandemente e se inscreva no canal. Compre o livro, elas falam demais. Muito obrigado e até o próximo encontro.